Olá, pessoal. Então, agora a gente vai falar dos consórcios públicos. Eu preciso que vocês lembrem, quando começamos a falar de administração indireta, nós vimos lá que a administração indireta, de acordo com o Decreto-Lei 200 de 67, ele é composto pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Então, porque lá em 67 era isso que existia, então estes quatro entes formavam a administração indireta. Nós tivemos, em 2007, em 2005, através da Lei 11.107, nós tivemos a criação de uma nova figura, que são os chamados consórcios públicos. E aí, estes consórcios públicos, a Lei 11.107 fala que eles integram a administração indireta. A lei é expressa nos consórcios públicos de direito público, mas boa parte dos doutrinadores já estão incluindo os consórcios públicos como tanto o público quanto o privado como integrantes, como entes da administração indireta. Então, como boa parte desses doutrinadores já incluem os consórcios públicos como entes da administração indireta, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são esses consórcios públicos, quais são as regras aplicáveis a eles, como eles funcionam, como são organizados, para que eles servem. Lembrando que, gente, nós estamos falando de consórcio público. Não é aquele consórcio que você paga para comprar um imóvel, para comprar um carro. Não, não é aquele. Esse aqui é específico, ele tem uma regra específica, uma lei específica para prestação de um serviço público para a realização de uma atividade administrativa, ok? Vejam só, os consórcios públicos, eles estão previstos no artigo 241 da Constituição Federal. Foi uma redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. E aí, nesse artigo, se estabeleceu a competência concorrente de todos os entes federados, que eles podem disciplinar ali, através de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre eles, permitindo, então, uma gestão associada de serviços públicos e a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal, bens ali, para que se continue esta prestação deste serviço que foi transferido. Para regulamentar este artigo 241 da Constituição Federal, foi então editada em 2005 a Lei 11.107. É a Lei dos Consórcios Públicos, que foi regulamentada pelo Decreto 6.017 de 2017. Então, essas duas normas trazem regras sobre os consórcios públicos e nós vamos entender um pouquinho destas regras. Claro que vocês precisam fazer a leitura delas posteriormente para entender tudo que está previsto na legislação. Mas nós vamos falar dos aspectos mais importantes dos consórcios públicos. Primeiro, então, os consórcios, eles integram a administração indireta dos entes consorciados. São entidades interfederativas integrantes da administração indireta dos entes consorciados. Os consórcios públicos, gente, eles podem ser ou de direito privado ou de direito público. Lá no momento da criação é que vai ser definido se eles vão ser de direito público ou de direito privado. Vai ser definido lá. Mas vejam, pode ser tanto um quanto o outro. Não vai ser sempre, não, consórcio público é sempre de direito público. Não, pode ser de direito privado. A legislação estabelece esta possibilidade. Então, pode ter personalidade jurídica de direito público, pode ter personalidade jurídica de direito privado, ok? Então, uma ou outra, a depender da escolha que os entes federados que criarem o consórcio assim definirem, tá bom?
E os consórcios públicos, eles vão ser criados para realizar aqui a gestão consorciada de serviços públicos, ok? Então, temos, assim, o consórcio público é uma entidade composta ali ou por municípios, ou por estados, ou por município-estado, ou por município-estado e União, enfim, para a realização desta gestão consorciada do serviço público. Vejam que o próprio artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 11.107 diz que o consórcio público constituirá associação pública, daí ele vai ser uma pessoa jurídica de direito público, vai ter as mesmas regras de autarquia, ou pessoa jurídica de direito privado. Então vejam que ele pode ser de um ou de outro. A própria lei vem dizendo isso. Pode ser de direito público ou de direito privado. O artigo 6º, ele esclarece essa situação. Ele vai dizer que o consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, se for daí vai constituir uma associação pública, através de leis de ratificação do protocolo de intenções, e de direito privado se atender os requisitos da legislação civil. Pois bem, então, o consórcio público pode ser de direito público ou de direito privado. Existe uma previsão aqui no parágrafo 1º expressa de que o consórcio público com personalidade jurídica de direito público ele integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Só que já temos vários entendimentos, inclusive na doutrina, enfim, tal, dizendo que também o de direito privado integra. Tem uma discussão, isso daqui ele gera bastante discussões, tem inclusive doutrinadores que diz que não integra a administração indireta, tá? Tem isso. Mas aqui o artigo está dizendo que integra a administração indireta. Assinado o protocolo de intenções, é o executivo que tem a iniciativa do projeto de lei para a ratificação desse protocolo de intenções e criação do consórcio. Vejam, e aí o parágrafo 2º traz o consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado observa as normas de direito público concernente à licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal. E aí ele fala, o regime de pessoal vai ser o regime seletista, ok? Ele já deixa claro, o regime de pessoal vai ser um regime seletista. E aí, depois que faz a lei lá, que assinou o protocolo de intenções, mandou as leis para as câmaras de vereadores, nós estamos falando aqui de um consórcio intermunicipal, manda lá para a Câmara de Vereadores, as leis são aprovadas, é feito um estatuto definindo as regras, estatuto, sobre a organização e o funcionamento do consórcio público. Então, vejam, tem todo um rito para que haja a formação desse consórcio público. Então, personalidade jurídica de direito público ou privado, e aí ele tem que obedecer às normas de direito público, tanto realizar licitação, então o consórcio. Sim, quando a gente for estudar licitação, a gente vai ver que existem para os consórcios públicos alguns benefícios na licitação, valores maiores para dispensa, valores diferenciados, tem umas regrinhas específicas para eles, então, mas eles têm que observar licitação e contratos, prestação de contas, tem recurso público, né, gente? Tem que prestar contas, e o pessoal é seletista. Então, para admissão de pessoal, é o regime seletista. Como vimos, então, só para reforçar essa parte, para vocês não esquecerem, quem que são os consórcios públicos? São novas pessoas jurídicas, tá? É uma nova pessoa jurídica que é criada pelos entes consorciados para exercer de forma descentralizada os objetivos comuns: saúde, transporte, saneamento, são objetivos comuns que envolvem ali, às vezes, vários municípios. E aí, para facilitar,
para que haja ali uma divisão de custos e uma prestação de um serviço melhor, cria-se então este consórcio. E aí ele pode ser de direito privado, e aí ele vai ter mais ou menos a mesma natureza das empresas estatais, ou ele pode ser de direito público, que dele vai ter a natureza de autarquia, a natureza semelhante a uma autarquia, porque ele vai ser uma associação pública. Quando eles se constituem como associações públicas, são pessoas jurídicas de direito público. Quando eles têm personalidade jurídica de direito privado, também integra a administração. Isso tem um parecer, inclusive, da Procuradoria Nacional, integra a administração indireta. Ele, em regra, equipara-se a uma empresa pública interfederativa. A lei não menciona diretamente as regras quando for de direito privado, e a doutrina, eles têm algumas divergências. Se vocês pegarem, por exemplo, o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai dizer: não, os consórcios integram a administração indireta, igual empresa pública e sociedade de economia mista. A Maria Silvia diz sim, integra a modalidade. Outros, tem autores lá que vão dizer não integra nem a direta nem a indireta. Então, a gente não tem ainda uma doutrina pacificada em relação aos consórcios, mas a orientação está indo no sentido de se reconhecer que integra a administração indireta. Pois bem, vejam só, quando é um consórcio público de direito público, no momento que eu tenho a vigência das leis dos entes da federação, ele adquire personalidade jurídica. E ele vai exercer as várias competências ali do Estado que lhe forem repassadas ali no seu estatuto de Constituição e na sua lei. Então, tem uma série de situações que ele pode fazer. Se for, vocês lembram, né? Se for de direito público, lei cria. Se for de direito privado, lei autoriza a criação. Então, um consórcio público de direito privado, a criação é autorizada pelas leis dos entes federados. Só que daí a personalidade jurídica só vai ser adquirida com o registro do estatuto próprio. Então, é a mesma regrinha que a gente viu para os demais entes da administração indireta. Algumas características comuns dos consórcios. Olha lá. Regime de pessoal é seletista, não vai seguir regime seletista, e tem que ser feito concurso público. Então, vai trabalhar no consórcio. E isso acontece. Gente, se vocês acompanham ali os editais de concurso, abre lá. O tal consórcio, vem lá o nome, concurso público para provimento de cargos do consórcio X. Vem lá o concurso, faz o concurso, vai ser admitido, só que o regime é seletista, o mesmo regime que nós vimos de empresa pública e sociedade de economia mista. Então, o mesmo regime deles, regime seletista, com as mesmas regrinhas aplicáveis a ele. Eles recebem recursos financeiros e patrimônio por meio do contrato de rateio, que é celebrado. Então, ele estabelece lá no protocolo de intenções quanto cada um quer contribuir, e depois eles fazem um contrato de rateio. E aí, nesse contrato de rateio, eles firmam o compromisso de repassar lá recursos financeiros e patrimônio para o consórcio público. Então, cada ente que compõe o consórcio vai fazer um repasse de orçamento para o funcionamento do consórcio, para que o consórcio possa cumprir a finalidade para o qual ele foi criado. Inclusive, gente, olha que interessante, os consórcios podem receber servidores públicos cedidos. Então, o município, no contrato de rateio, ele pode estabelecer assim: olha, eu vou ceder um servidor para exercer tal função. Eu vou ceder outro. Então, pode prever também cessão de servidores públicos. Tá? Os consórcios, como vimos, eles têm que obedecer à lei de licitações, né? Por enquanto ainda as duas, daqui a pouco vai sobrar só a 14.133. Eles se submetem, gente, eles estão atrelados ali aos entes criadores, né? Então, eles se submetem à orientação, à coordenação, à supervisão dos entes federados e instituidores. Tá? Vai ter lá uma instância colegiada
que é constituída pelos chefes do Poder Executivo ou pelas autoridades responsáveis, enfim, e eles vão fazer esse controle, essa verificação, para saber se o consórcio está cumprindo a finalidade para o qual ele foi criado. Não tem ali uma hierarquia, porque eu tenho personalidade jurídica diferente, mas eu tenho ali um controle de finalidade. Eu vou verificar, vou orientar que cumpra a finalidade para o qual ele foi criado. O que mais? Os consórcios, eles têm a instância máxima, gente, vai ter uma assembleia geral, tá? Vai ter essa assembleia e essa assembleia que vai decidir. E aí a própria lei e o decreto, eles estabelecem como que vai ser formada a assembleia, como vai ser a votação, decisão, tudo isso na lei, no decreto, vai estar prevista essa situação. Ó, aí o representante, o presidente da Assembleia vai ser um dos chefes do Poder Executivo. Então, se lá Florianópolis, São José e Palhoça resolveram fazer o consórcio público aqui para transporte, um desses, digamos, nesse momento, o presidente lá da Assembleia Geral vai ser o prefeito de Florianópolis. Depois eles podem estabelecer um prazo. Depois de tanto mandato de tanto, vem para o prefeito de São José ou para o prefeito de Palhoça, enfim, tá? Mas aí, representante legal deve ser um chefe do Poder Executivo de um dos entes consorciados. Então, aqui, um deles vai ser o representante. Os órgãos colegiados têm que ser constituídos por representantes dos entes e é permitida a participação de representantes da sociedade civil. Então, vejam, tem a participação da comunidade, pode participar, enfim, opinar qual a melhor forma, enfim. Então, pode ter essa participação. E eles, gente, eles recebem recursos públicos, né? O consórcio aqui, ele recebe de cada município, no nosso exemplo aqui, recebe recursos públicos. E esses recursos públicos é um dinheiro que vai sofrer controle pelo Tribunal de Contas. Sempre quando eu tenho recurso público envolvido, eu tenho controle pelo Tribunal de Contas. Ele vai verificar se há efetivamente, se esse dinheiro público está sendo aplicado da forma correta. Então, essas algumas características que são comuns a todos os consórcios públicos. Como eu disse, eles são utilizados aí para viabilizar a gestão associada, para facilitar, gente, em vez de cada município ficar fazendo o seu, tem gasto maior, se reúne e aí nós temos a gestão associada. Lembrando que consórcio público só pode ser integrado por entes federados. Quem são os entes federados? União, estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Então, um consórcio vai ser formado por estes entes. Pode ser formado só por municípios? Pode. Pode ser formado só por estados? Pode. Pode ser formado por estado e municípios? Pode. A União, gente, ela somente pode fazer um consórcio com um município se o estado estiver junto. Só a lei ela vai trazer lá no artigo 1º, parágrafo 2º, que a União somente pode fazer parte do consórcio com municípios quando o estado membro, onde se localizam os municípios, também fizer parte do consórcio. Então, eu não posso ter União e município formando um consórcio. Isso daqui não dá. Eu vou poder ter União, o estado e os municípios. Isso daqui dá. A União só participa com o município se o estado estiver junto. Senão, não. Isso é texto expresso da Lei 11.107. Veja, então, agora vamos entender um pouquinho como que funciona para criar. Envolve aqui, o que eu já falei, o protocolo de intenções. Então, o prefeito lá de Floripa, prefeito de São José e os representantes, né, se reúnem e aí eles vão assinar lá, vão criar um protocolo de intenções. Protocolo de intenções. Assinado esse protocolo de intenções, leva-se lá, como a gente está falando de 3 municípios,
leva para a Câmara de Vereadores, eles, como cada um volta, cada um lá cria o seu projeto de lei e manda para a Câmara de Vereadores. Aprovado o protocolo de intenções, ele é convertido em lei. Uma vez convertido em lei pelos entes consorciados, é reconhecido como contrato de consórcio. E aí ele passa a existir como nova pessoa jurídica. Bom, então, o protocolo de intenções tem que ser convertido em lei. Gente, o que eles podem fazer? Só eu trouxe algumas ideias. Gestão do lixo, desenvolvimento econômico, educação, saúde. A gente viu que aqui em Santa Catarina tem alguns de saúde, infraestrutura, assistência social, segurança. São as mais diversas situações que um consórcio pode cuidar. Vejam, então, que os entes lá que se reuniram vão definir quais os objetivos dos consórcios públicos. Então, os entes da federação que se consorciarem, eles definem quais são os objetivos. E olha que interessante, lá no artigo 2º, parágrafo 1º, olha que interessante, gente, presta atenção, isso aqui é interessante. O consórcio público, para cumprimento dos seus objetivos, poderá, isso vai ser definido lá na lei que criou o consórcio, no protocolo, na situação, poderá firmar convênios, contratos, acordos, receber auxílios, contribuições, subvenções sociais ou econômicas. Então, vai realizar, pode fazer tudo isso. Mas olha que interessante isso daqui, ó. Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover o quê, gente? Desapropriação. O consórcio poderá tomar as providências, inclusive ingressar com ação judicial para promover a desapropriação. Depois a gente vai estudar a desapropriação, mas vejam, o consórcio vai ser autorizado a promover a desapropriação, entrar na justiça, enfim, promover a desapropriação lá. Digamos que ele foi contratado para para quê? Vamos escolher aqui. Para infraestrutura, para construir lá uma rodovia, para cuidar da duplicação de uma rodovia, e aí tem que desapropriar os terrenos às margens da rodovia. Aí lá no documento que criou o consórcio, ele foi autorizado a realizar todos os procedimentos, então ele vai promover, entrar na justiça e promover as desapropriações aqui. Claro que os municípios vão ter que fazer o ato, a declaração de desapropriação, e aí o consórcio pode promover a execução da desapropriação. Está previsto na própria lei. E olha o que pode também, pode ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação, dispensada a licitação. Ah, município, nosso exemplo, Florianópolis, São José, Palhoça. O município da Palhoça quer contratar o consórcio. Beleza, vai poder contratar, sim. Então vejam que existe uma série de benefícios previstos aqui. Em regra, cada consórcio ele é criado para uma dessas atividades. Tá? É muito difícil eu juntar. Ah, vai ser para desenvolvimento econômico e educação pública. Muito difícil que eu tenha um consórcio que vá juntar atividades. Geralmente é para uma finalidade específica. Daí por isso que são às vezes criados vários consórcios. Ah, um consórcio para saúde, um consórcio para infraestrutura. Então, geralmente eles são criados para uma atividade específica. Bom? O que mais? Objetivo, já falamos. Olha, eles podem emitir documentos de cobrança, podem arrecadar tarifas e preços públicos. Então, eles estão prestando, por exemplo, foi criado um consórcio para realizar a gestão aqui de descarte de resíduos sólidos. A gente paga uma tarifa de recolhimento de lixo. E aí, digamos que são eles que fazem esse recolhimento. Eles vão cobrar a tarifa de recolhimento do lixo. Então, como vimos, pode realizar todas essas situações para a realização de suas atividades. E no parágrafo 3º também, poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras públicas ou serviços públicos, desde que isso tudo esteja previsto no contrato de consórcio. Tá? Então, dependendo do que vai estar previsto lá no contrato de consórcio, eles
são autorizados por lei a realizar várias atividades. Aqui, só para colocar para vocês uma estrutura típica de um consórcio, né? Nosso exemplo eu já falei, mas aí aqui para vocês visualizarem, município A, município B, município C, realizam um protocolo de intenções, aí encaminham lá para a Câmara de Vereadores, depois das leis aprovadas, eu tenho então o consórcio público. É mais ou menos essa a estrutura. Os consórcios, gente, eles têm diversos privilégios. Tem ali em relação às licitações. E aí, gente, quando é feito o consórcio público, tem que ser elaborado o contrato de rateio. É quando aqui, nesse contrato de rateio, é que eles se comprometem a fornecer os recursos para a realização das despesas do consórcio. Esse contrato de rateio, gente, tem que observar uma série de requisitos, vocês vão encontrar lá na lei, aí vai dizer assim, vai ter as cláusulas que são necessárias no protocolo de intenções, o que deve estar previsto no contrato de rateio. Então, vocês vão ver que é bem certinho o que tem que dizer em cada um destes documentos. Então, também no contrato de rateio. E tem também nos consórcios um contrato de programa. Esse contrato de programa, ele vai dizer as obrigações entre os entes da federação. Qual a obrigação de cada um? Também está previsto lá na lei. E aí, o contrato de programa tem lá na legislação o que vai ter que estar previsto nesse contrato de programa, quais são as regras, o que tem que constar, enfim, que seriam as obrigações de cada ente com o outro. Ah, a minha obrigação vai ser essa, a sua vai ser essa. Eu tenho que definir qual a obrigação de cada um. E aí faz o contrato de programa para definir. Ah, professora, mas e se o município, como que faz para o município sair do consórcio? Bom, existe a possibilidade de exclusão do consórcio público, artigo 8º, no parágrafo 5º, traz esta previsão, que o município, digamos que é um consórcio entre municípios, o município poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão, então primeiro ele é suspenso, depois ele é excluído, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas no contrato de rateio. Aquele que não colocou o dinheiro lá para o consórcio funcionar, ele vai ser suspenso, porque vai ser dado um prazo para ele regularizar, não fez isso, ele vai ser excluído do consórcio. Então, poderá ser excluído. Ah, mas e o município que não foi excluído, mas ele quer se retirar? É possível? Sim. Artigo 11 vai dizer: a retirada do ente da federação dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, conforme disciplinado em lei. Então, ele pode pedir para sair, ok? Só que daí tem as regrinhas, algumas regrinhas específicas lá, ó, em relação aos bens. Digamos que quando esse ente federativo participou, ele destinou um bem lá para o consórcio. Para ele, esse bem desse consorciado que se retira, ele somente é revertido ou retrocedido se tiver expressa previsão no contrato ou um instrumento de transferência ou de alienação. Olha, eu estou deixando aqui, aí no contrato ficou. Se eu sair, eu vou receber o bem de volta. Se estiver previsto no contrato, recebe, ok? Então, essa situação. Se houver a retirada, houver a extinção do consórcio, as obrigações já constituídas, elas não serão prejudicadas. Então, vem a questão: é possível extinguir o consórcio? Sim, gente. Extinção depende do instrumento aprovado, aí a prova que será extinto, aprova a lei por todos os entes consorciados, aprovando a extinção, da mesma forma que foi a Constituição, uma lei para constituir, uma lei para extinguir. E aí, enquanto não tem uma decisão que indique responsáveis pelas obrigações do consórcio, os entes respondem solidariamente. Então, nós temos uma responsabilidade solidária dos entes consorciados. E aí, tem também direito de regresso em face daqueles que deram causa àquela situação. É possível também alterar o contrato de consórcio? Sim, mas tem que aprovar em Assembleia Geral e ser ratificado mediante lei.
Gente, a criação for por lei, tudo que tiver que alterar vai ser feito através de lei. E aí, para finalizar, só um fluxograma de criação do consórcio, os passos que tem que passar. Olha lá, fez o protocolo de intenções, aí os consorciados aprovam. Aí vai lá para as câmaras, digamos que é municipal, é ratificado por lei, daí é criado o estatuto, que é o chamado contrato de consórcio. Aí depois é estabelecido o contrato de programa, em que se define lá qual o serviço é feito lá pelo consórcio e quais as obrigações de cada ente. Também formaliza o contrato de rateio, né? Cada exercício tem que fazer o contrato de rateio para colocar a dotação orçamentária específica. E aí eu tenho o consórcio público já bonitinho. Aí ele vai ter, para funcionar, ele vai atender todas as disposições estatutárias, inclusive a previsão se aceita novos consorciados ou não. Aqui tem um outro fluxo mais detalhado, depois vocês podem, né, se na forma de associação pública, a regra geral, então vocês podem dar uma olhadinha ali na esse é, essa formalização vem do livro Consórcios Públicos, e aí você tem todo bonitinho aqui, todo o processinho de constituição do consórcio em forma de associação pública que vocês podem dar uma olhadinha posteriormente. E é isso, gente, que nós temos sobre consórcios públicos.